Porque é possível que eles, ETs, ufonautas, seja lá o que for, tenham uma maneira de conhecer, de pensar e de sentir diferente da nossa. E nós tenhamos uma forma de pensar e conhecer precária e defeituosa. Daí porque a ufologia se nos apresenta tão insólita, tão conturbadora, tão imprevisível, porque ela não se acomoda dentro dos nossos padrões de pensar e conhecer, que não são absolutamente verdadeiros, únicos e definitivos. Nós, possivelmente, teremos outra forma de pensar e conhecer que não a utilizamos, porque ninguém nos ensinou a utilizar, ninguém nos alertou. E de alguma forma, se estes UFOs fazem parte da vida e são vida, estão tentando então nos mostrar outra faceta da vida. Vejam bem, seria muito simples. Nós queremos que as coisas se acomodem aos nossos padrões. Nós queremos que tudo se acomode aos nossos modelos e representações e prejuízos e preconceitos mentais. E não fazemos o mínimo esforço para provocar uma revolução dentro de nós. Uma revolução no entendimento. E por não provocarmos essa revolução no entendimento, é que provavelmente nós estamos sujeitos a tantos dissabores, entre os quais o menor é a doença mental. Quer dizer, então vocês vejam bem, de alguma maneira, parece, eu não quero estar fazendo profecia, mas parece que chegou o tempo de modificar a nossa máquina cinematográfica de projetar imagens. Porque o ser humano, de certa maneira, é uma máquina cinematográfica de projetar imagens. Ele projeta o seu filme e depois ele o recolhe ou reconhece daquele modo. Mas quem foi que disse que o filme que nós projetamos corresponde à própria vida? A vida deve ter outras facetas, outros enfoques, outros aspectos, principalmente representados por estes objetos aéreos não identificados. Eu sei que dentre esses objetos existem muitos assim com uma conduta até mesmo perigosa e desagradável. Mas de qualquer maneira, deixando de lado o aspecto desagradável, a presença deles, a conturbadora presença deles, visa romper com os nossos condicionamentos mentais. Um ufólogo, o que é um ufólogo verdadeiro e sincero? É um fofoqueiro que fica catando coisas, fica vasculhando o desconhecido, o insólito e fica por isso mesmo? Ou quem sabe é um cientista que sai com medidas e padrões para medir o desconhecido? Não, um verdadeiro ufólogo é um ser sincero que se depara com o desconhecido e tenta enfocar, abranger esse desconhecido com os seus velhos conhecimentos. Mas de repente se dá conta que seus conhecimentos não valem nada, não traduzem nada, não alcançam nada. E se ele for um indivíduo sincero, além de ser um investigador, ufólogo, além de ser um investigador, ele torna-se filósofo e reflexivo. E tornando-se filósofo e reflexivo, ele passa a descobrir em si próprio novas maneiras de entender o problema ufológico e o problema da própria vida. Quantos e quantos bons ufólogos aqui mesmo dentro do Brasil, né, tiveram que modificar todo um catatal de ideias, de conceitos e de modelos e representações e preconceitos que eles tinham a respeito do mundo,
a respeito da vida, a respeito do universo, a respeito de uma porção de coisa. Os mais honestos, os verdadeiramente honestos, hoje em dia, sequer se permitem mais aceitar aquelas velhas coisas que receberam nas escolas e que acreditaram piamente serem definitivamente verdadeiras. Vejam bem, se eu citei aquele exemplo do sol, vocês poderiam jurar de pé junto: não, essa babaquice que você contou lá de Itaquari do Rio Grande do Sul, essa é uma babaquice que aconteceu para 500 pessoas iludidas, fanáticas, influenciadas por coisas religiosas. O sol continua sendo o mesmo. O sol não virou, não girou, não se aproximou, não dançou, não fez nada. E por que não fez? Por que não admitir possivelmente o contrário também? Quem foi que disse, ou quem pode nos garantir que o modelo científico de universo é absolutamente certo? Quem pode nos garantir que o sistema solar imposto por Copérnico e Galileu é absolutamente definitivo? Porque não poderia, sabe Deus como, mudar. Não mais com essa historieta de Sol central, Terra central, não. Quem sabe não seja nada disso. Quem sabe seja outra coisa. Busque entender. Eu estou questionando a nossa capacidade de conhecer. E se a nossa capacidade de conhecer não é essa que sempre acreditamos fosse definitiva e verdadeira, e se ela pode ser outra coisa a mais, as coisas que conhecemos também podem ser outra coisa a mais. Porque está dito que existe mais mente adiante de nós do que matéria. E os livros sagrados, os grandes livros de todos os tempos, sempre alertaram que tudo era bem muito mais mental do que propriamente material e espiritual, ou material e anímico. E olha bem, gente, se suponhamos que tudo fosse, ou que tudo seja mental, e se for tudo mental, como aliás parece ser, então haverá uma interdependência entre sujeito de um lado e objeto do outro. Tudo que acontece com um sujeito aqui, acontecerá lá adiante com o objeto, porque a base de ambos é a mente. Estas lições, minha gente, quem as dava eram os mestres do Oriente. Eles sempre, jamais se permitiram a dizer que as coisas eram físicas ou absolutamente materiais diante de nós. Eles sempre salientaram que elas poderiam ser, quanto muito, psicofísica, interdependentes. Então vocês vejam bem, aqui está havendo uma nova sugestão, uma nova possibilidade de enxergar a vida, de enxergar as coisas. E eu devo dizer a vocês que, para mim, os discos voadores, independente daquelas condutas boas e más que eles possam ter, de certo modo, eles estão tentando modificar a nossa maneira de ver, de conviver, de sentir. Outra coisa mais, sem querer dar uma aula de moral. Vejam bem, por que o homem sofre tanto e faz sofrer tanto? É porque ele pensa mal, conhece pessimamente mal e, em consequência do seu mal conhecer, depois atua. Quando é que nós movemos um dedo ou fazemos alguma coisa? Só depois de conhecer. E quem nos garante que esta maneira de conhecer habitual ao homem é uma maneira válida ou boa?